Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o encontro secreto que teve lá entre Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e autoridades brasileiras para debater como é que eles vão fazer com as sanções dos Estados Unidos da Lei Magnitsky, meu amigo. O André Esteves estava lá, né, que é a porta do cofre dessa galera toda, né? E aí, o que será que saiu dessa decisão, hein? Eles vão ter que fazer alguma coisa, vão ter que fazer algum acordo. Qual vai ser o caminho que eles vão seguir? Eu não sei. Eu espero que não seja o caminho da Venezuela. Mas é possível que eles tenham acordado alguma solução alternativa nessa história. Como eu falei, eles têm que assinar alguma coisa aqui. O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, se reuniu nessa semana com o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Bessias, o Paulo Gonet, ou seja, a galerinha mais do núcleo duro contra o Bolsonaro ali, né? E estavam conversando o que eles vão fazer, como é que eles vão resolver esse problema. Como eu falei para vocês, eles vão ter que fazer alguma coisa. Não tem alternativa, né? Vamos tentar imaginar o que pode ser que pode sair disso daqui. Essa notícia foi sugerida por Jacinto, Peter foi CLT da Light e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Também esteve presente um representante de uma outra instituição financeira, ou seja, tava o pessoal ali dos bancos e o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Bessias, o Paulo Gonet, certamente tentando colocar aí como é que a gente vai resolver esse problema, porque eu já falei para vocês. Se seguir no caminho que quer o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, o destino final nosso é Venezuela, não tem alternativa. O que eles podem fazer de alternativa a isso, a gente não sabe qual que vai ser a decisão, né? Segundo duas pessoas que estavam no encontro, a conversa ocorreu para avaliar a situação entre Brasil e Estados Unidos e os impactos do tarifaço proposto pelo Trump e os alcances da Lei Magnitsky, que foi aplicada contra o Alexandre de Moraes, né? O encontro também incluiu gestos de solidariedade ao STF devido às ameaças feitas pelos Estados Unidos de aplicar novas sanções aos magistrados. Gilmar Mendes e André Esteves têm boa relação e costumam conversar com regularidade. Em sua passagem por Brasília, o banqueiro também teve uma agenda no Palácio Planalto, mas não com Lula, conversou com outra pessoa lá. Então, olha só, é o que eu falo para vocês, o pessoal está se movimentando. Eles estão tendo que arrumar alguma coisa, vão ter que chegar a alguma conclusão. Como é que a gente vai acabar essa coisa, né? E eles têm várias alternativas para fazer isso, sendo que a preferida deles seria dar um jeito de acabar tudo sem precisar mudar o processo do Bolsonaro. Isso é uma alternativa que eles têm. Talvez seja o caso do pessoal explicar que não tem muito como ir por essa alternativa. Eles vão ter que mexer alguma coisa, vão ter que fazer algo para aliviar essa pressão dos Estados Unidos. O André Esteves deve ter passado para eles o grau de problema que pode gerar em termos financeiros e o fato de que os bancos aqui no Brasil podem até resistir num primeiro momento à Lei Magnitsky, né, deixar as contas do Alexandre de Moraes e coisa e tal. Já falei para vocês, eu não acredito que num primeiro momento o Trump já vai botar sanção nos bancos brasileiros, mas você pode ter certeza que mais dia, menos dia, se continuar o processo lá do Bolsonaro, continuar essa perseguição absurda, continuar a censura nas redes, certamente os bancos brasileiros vão receber sanções da Lei Magnitsky e essas sanções são pesadas, são multas muito pesadas, né? Então, esse seria um encontro que eles estão tendo para discutir esse tipo de coisa. Não falaram absolutamente nada, ninguém espera que falem, né? Esse tipo de encontro é assim mesmo, o pessoal não vai falar nada sobre isso. Mas certamente discutiram alguma coisa. A gente vai ver nos próximos dias aí qual que foi a implementação deles, né? O que tem de alternativa nessa história aí? O Alexandre de Moraes inventar um problema de saúde, de pedir demissão do STF, não sei o que lá, inventar alguma coisa, alguma história qualquer, coisa e tal. É uma possibilidade. Outra coisa, como eu já falei para vocês, é aquele negócio, o tradicional faltou carimbo, né? O PGR, lembra? O PGR estava lá também. O Bessias e o Paulo Gonet estavam lá também. O PGR lembra que, caramba, faltou carimbo aqui na terceira via, só carimbamos as duas primeiras vias, então todo esse processo é inútil, né? Esse tipo de coisa é muito fácil desse pessoal fazer. Foi o que fizeram com o Lula, na verdade, né? Para libertar o Lula, porque eles acabaram com o processo todo do Lava Jato, basicamente com um esquema de faltou o carimbo, né? Ah, não, porque a 13ª Vara de Curitiba não é... Apesar de já terem analisado várias coisas sobre a competência territorial da terceira Vara de Curitiba, tinham reafirmado isso já várias vezes, mas aí voltaram atrás, não, porque faltou o carimbo, né? Então, ou seja, podem sair com alguma coisa desse tipo, não, que a nossa soberania ninguém mexe, mas faltou o carimbo aí, ou seja, não é uma questão de soberania, é uma questão processual, então temos que encerrar isso daqui, né? Essa é uma dessas possibilidades, né? E certamente eles estão vendo outras possibilidades, porque o André Esteves é da turminha da isentosfera de São Paulo, né? Ele quer o PSDB, ele não quer o PT, não, mas não quer a esquerda, não quer a direita também não. Ele quer o PSDB, né? Então eles vão tentar amarrar alguma coisa para conseguir atender a demanda americana e manter Bolsonaro fora da eleição do ano que vem.
sei lá, talvez acaba com o processo contra ele, mas mantém a inelegibilidade. É uma possibilidade de acontecer. Eu não vejo problema nisso porque, de fato, o Bolsonaro pode, estando presente na campanha, ajudar muito o candidato dele, né? Então, seja lá quem for o candidato dele, Tarcísio, Eduardo Bolsonaro, seja lá quem for, ele pode fazer esse tipo de coisa, ele pode participar da campanha e vai ajudar muito e vai eleger um aliado dele, né? Enfim, o almoço aconteceu na última terça-feira, dia 5. Vamos ver qual vai ser a decisão aí, que vai sair dessa história, né? A gente viu que teve muita crítica ao Congresso no dia seguinte, então é possível que dessa decisão eles estão preocupados com ações do Congresso, eles querem resolver o negócio sem o Congresso. Eu não sei, porque uma outra solução seria justamente com o Congresso aprovando a anistia, aprovando uma lei que acabe com a censura lá, acabe com aquela decisão do STF de censurar as redes. Isso seria uma outra possibilidade de eles acabarem, resolverem esse problema, né? Aprovou a anistia, o pessoal reclama pra caramba, não, que absurdo, não sei o que lá, mas vamos deixar assim, beleza, fica assim mesmo, e vamos em frente, né? Aprovou e coisa e tal. O que eu acho que vai acontecer é isso. Vamos ver qual vai ser a solução que eles vão dar. Eles não querem a solução do Congresso, pelo visto. O motim dos jornais no dia 6, todo mundo criticando o Congresso, provavelmente pode ser já em função disso daí. Outra coisa, evidentemente, que eles podem estar buscando é justamente influenciar pessoas lá nos Estados Unidos para reverter esse problema. Eles já viram que o governo Lula é uma nulidade completa, né? Um governo que não vai agir em absolutamente nada nos Estados Unidos, não vai conseguir absolutamente nada, até porque o Lula não quer conseguir nada nos Estados Unidos, né? Eles podem estar tentando achar outros caminhos de chegar ao Trump lá nos Estados Unidos e chegar a alguma coisa, alguma conclusão, né? Fato é que diz o Cláudio Humberto aqui no Diário do Poder que tem 3 pessoas-chave lá nos Estados Unidos que têm ajudado, que são muito mais influentes até que o Eduardo Bolsonaro. Eu não sei não, tá? O Eduardo Bolsonaro tem uma entrada muito grande com o Trump também, mas eu concordo que essas pessoas também têm esse apoio, até porque são pessoas mais próximas ao Trump, né? Um deles é o Martin De Luca, eu de vez em quando falo sobre ele aqui, é o advogado do Trump na ação do Trump Social e da Rumble contra o Alexandre de Moraes lá na Flórida, né? A gente já falou sobre isso. O cara é advogado do Trump, o Trump tem algum grau de conhecimento com ele, de intimidade com ele, ou seja, é um cara que é de confiança do Trump, né? Então, ele foi o cara que abriu o caminho para a Magnitsky com o Alexandre de Moraes. O outro foi o Jason Miller. Lembra do Jason Miller? Que o Alexandre de Moraes mandou prender aqui em Brasília, quando ele esteve aqui na CEPAC em Brasília em 2021, não é isso? Em 2021, isso. Ele foi detido e interrogado por 3 horas na Polícia Federal a mando de Moraes. Meu amigo. É o que eu falo para vocês, cara. O Alexandre de Moraes ele não pode entrar na justiça lá nos Estados Unidos, senão ele tá ferrado lá. Ele não ganha. Tá mais do que evidente que ele abusou pra caramba dos poderes dele, né? Então, como é que o André Esteves vai falar com o Martin De Luca, que está brigando com o Moraes? Vai querer alguma coisa em troca, vai ter que obedecer, vai ter que ceder nesse caso, né? A mesma coisa o Jason Miller. E o último é o Steve Bannon. Eu tenho minhas dúvidas, tá? O Steve Bannon ele já foi mais próximo do Trump, é verdade. Mas ele meio que se afastou do Trump por época daquele negócio de questionamento da urna, quando teve o final da eleição de 2022, né? Desculpa, 2020, né? Que o Trump perdeu, e aí depois questionou as urnas e coisa e tal. O Bannon meio que se afastou do Trump naquele momento. Então, eu não sei se o Steve Bannon ainda tem muita coisa, não. Ele certamente é um admirador do Bolsonaro, também gosta muito do Trump. Eu só não sei se ele ainda tem muita intimidade com o Trump como tinha no passado, né? No primeiro mandato do Trump. Então, você vê como é que é a dificuldade do André Esteves. O André Esteves vai arrumar quem para conversar com o Trump lá? Quem que ele vai achar para conseguir esse caminho com o Trump para tentar reverter essas coisas? Eu acho pouco provável. E principalmente por aquilo que eu falo para vocês, o Trump sentiu na pele o que o Bolsonaro está sentindo agora. O Trump tá uma arara com esse tipo de coisa porque fizeram isso com ele lá nos Estados Unidos. Então vai ser muito difícil convencer qualquer coisa aqui. A solução que eles vão ter que arrumar, meu amigo, vai ser ceder em alguma coisa. Como que eles vão ceder? Como que eles vão acabar com o processo do Bolsonaro? Como que eles vão acabar com a censura às redes sociais? Eu não sei. Mas que eles já estão preocupados com isso, já estão planejando alguma coisa nesse sentido, estão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.